Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Deus é muito bom, irmãos. Esse ano eu passei por um constrangimento com a questão da câmera de vídeo. Não fizemos campanha, estamos terminando o ano aqui na igreja com 2 câmeras transmitindo o culto ao vivo. Deus cuida, irmãos. Deus cuida. Deus olha o desejo do nosso coração e Ele atende. Ele atende. Eu sou uma testemunha fiel disso, de que o Senhor atende. O Rafael Córdova está aí, que eu vi lá atrás. O Vitor Caetano está indo jogar no Galo, né? Lá em Minas Gerais. É Minas, né? Não é lá em Minas? Alagoas. Está indo agarrar no Alagoas. Estava aqui na igreja. Você lembra dele? Pediu oração. Foi injustamente aí acusado de um crime dentro da área esportiva, de doping. Nós oramos por ele, a igreja orou por ele, e ele foi absolvido em última instância. E depois disso, nós oramos, a igreja orou, e aí surgiu um convite para ele para ser reforço lá em Alagoas. Está embarcando para jogar lá. Além dele, teve também o Sidão, um fortão alto, né? Também foi para Concórdia, né? Também foi para Concórdia, recebeu um convite para ir agarrar lá. Irmãos, eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias. Eu estou terminando o ano com um saldo mais do que positivo, porque eu estou vendo Deus fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo. Você achou? Mateus, diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um governador, um guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por um outro caminho. Você pode tomar o seu lugar com a tua Bíblia aberta e com atenção total ao texto, tomando nota do que o Senhor vai ministrar ao teu coração. O primeiro ponto importante que eu quero ressaltar para você é que a Bíblia não diz quantos e quem foram esses magos, nem mesmo os seus nomes ou de que cidade e nação eles eram. Olha como é que é importante a gente se ater ao que a Bíblia diz. Por aí você deve ter ouvido falar que eram reis magos, né? Mas a Bíblia não diz que eram reis. Ela diz apenas que eram magos. E este magos, aqui se você for olhar no texto grego, no koiné, ele vai dizer que era o magoi, no texto grego, que ele abre uma expansão de entendimento para explicar que esses magos também podem ser entendidos como sábios. Os homens que estudavam as constelações, que estudavam as estrelas. Eles eram astrônomos, não astrólogos.
mas astrônomos. Eles estudavam as constelações, estudavam as estrelas. Mas algumas pessoas dizem, os 3 reis magos. Primeiro que a Bíblia nem diz que eram 3. Não diz que eram 3, diz apenas que eram uns magos. Uns. Uma certeza eu tenho, era mais de um. Mas quantos eram, a Bíblia não diz. As pessoas dizem que eram 3 reis magos por causa dos presentes que entregam, que são 3. Então eles atribuem e dizem que são 3, mas a Bíblia não diz quantos são. E a Bíblia não diz que eram reis. E a Bíblia não diz de que nação eles eram. Diz apenas que eles vieram do Oriente. Aí alguns comentaristas, eles vão dizer que muito provavelmente esses magos, eles faziam parte de uma classe sacerdotal entre os persas e os medos, que havia sido liderado por muitos anos pelo profeta Daniel. Se você pegar Daniel capítulo 2, ele vai dizer que Daniel ele foi promovido a um posto aonde ele liderava uma classe de pessoas sábias e inteligentes daquela época. Então os comentaristas analisam que a Babilônia, como ela está no Oriente, eles acreditam que esses magos, eles eram provenientes da Babilônia, vieram dessa classe sacerdotal que Daniel havia liderado alguns anos atrás. Mas tudo isso é suposição. Agora, um escritor chamado J. Cerulli, que eu gosto muito, ele diz que ele chama esses servos de secretos. Servos secretos, lírios entre os campos. Eu fico me perguntando, quantos servos secretos existem na casa do Senhor? Homens que ninguém sabe o nome, que às vezes não sabe nem de onde veio, não sabe nem qual é a profissão, mas estão sendo usados por Deus para fazer coisas maravilhosas na nossa época, no meio da sua geração. São pessoas que trabalham nos bastidores, são pessoas que não são ovacionadas e não estão preocupadas com a exposição do próprio nome, não estão preocupadas em serem aparentes, elas querem cumprir o propósito de Deus, assim como esses sábios fizeram. E eu penso que é sábio aquele que quer fazer a obra do Senhor, mas não se preocupa em se projetar enquanto faz isso. Olha que coisa interessante. O texto diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Belém, você já sabe que Belém significa casa do pão. Então o texto está dizendo que Jesus nasceu na casa do pão. E João, o evangelista, vai dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É o pão vivo surgindo na padaria de Betel. Eu vejo com uma graciosidade tão grande esse texto, porque são preciosidades. Se Belém, a Bíblia diz que Belém é a casa do pão, e Jesus vai nascer exatamente na casa do pão, isso não é coincidência. Isso é exatamente para reforçar a ideia de que Jesus é o maná que desceu do céu e que vai saciar a minha e a tua fome. Aqueles homens vieram de tão longe, irmãos. Você imagina comigo, eles vieram de uma terra distante, a Bíblia não diz exatamente onde eles vieram, mas qualquer viagem que você vá fazer, você tem que ter economia. Se você vai de carro, você pensa na autonomia do teu carro, na quilometragem, e você vai fazer um cálculo básico. O meu carro tem GNV, então mais gasolina, mais GNV, quanto que eu vou gastar para ir e para voltar? Você faz um cálculo rápido e você se programa para essa viagem. Então existe um custo financeiro para qualquer viagem que você queira fazer. Se você vai para Itapema, você sabe que pelo menos o pedágio você tem que pagar para ir e para voltar, mas a gasolina que você vai gastar. Esses homens tiveram um custo financeiro para seguir essa estrela e ir até Jesus. Também tiveram um custo de tempo, porque eles não sabiam ao certo quanto tempo ia demorar esta viagem. Eu fico pensando, quando a gente tem outros pensamentos e outras prioridades. Eu não sei se eu vou não. Eu quero me colocar no lugar daqueles magos
conversando, né? Não vou não, cara, não sei quanto tempo vai durar essa viagem. Tem um casamento para ir mês que vem, não sei quanto tempo vai durar essa viagem. Mas aqueles reis, aqueles magos, está vendo como é que vicia, gente? O jargão popular, como é que ele vicia? Esses magos decidiram ir até Jesus, ver aonde Jesus ia nascer, aonde o Messias ia nascer, porque era o que mais importava para eles. Não havia outro desejo, um desejo maior no coração deles, porque senão eles não teriam ido. Eles vão se guiar por uma estrela, mas eles não sabem quanto tempo vai durar essa estrela no céu, não sabem quanto tempo vai durar esta viagem. Então não havia nenhum outro pensamento no coração deles, senão ir até onde a estrela estava apontando. Com isso eu quero entrar no texto desta noite e eu quero te convidar a vir refletir comigo sobre o que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nesta noite. O versículo 4 e 5 ele diz assim: e congregados todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. O texto anterior, versículo 2, diz que eles saíram do Oriente e eles foram seguindo a estrela com um único propósito: adorar ao Senhor Jesus. O que te fez sair de casa hoje? Você veio aqui apenas para adorar ao Senhor, tão somente para adorar ao Senhor? Ou você veio por outras razões? O que te fez sair de casa hoje? O que te fez levantar, tomar banho mais cedo, se arrumar, passar um perfume, trocar de roupa e vir à casa do Senhor? Aqueles magos fizeram isso porque só tinham um desejo: prestar o culto deles ao Senhor que estava acabando de nascer. O texto diz que eles chegam diante do rei Herodes e eles dizem para o rei: olha, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Herodes entendeu assim: onde está aquele que vai ocupar o teu lugar? Porque Herodes era rei. E se os magos estão dizendo que nasceu o rei dos judeus, logo esse rei está tomando o lugar de Herodes. O texto diz que Herodes ficou incomodado com aquilo, e não apenas Herodes, mas toda Jerusalém ficaram conturbados com a notícia que os magos haviam acabado de dar. Estarrecido com a notícia, Herodes manda congregar, ele manda chamar todos os principais sacerdotes, todos os escribas, reuniu-os num salão principal do palácio real. E ele começou a perguntar para os sacerdotes, para os profetas, para os escribas. Olha a pergunta que ele vai fazer: aonde haveria de nascer o Cristo? E eles lhe responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governador que há de apacentar o meu povo de Israel. Os sacerdotes e os escribas, eles conheciam as Escrituras, eles tinham ciência, tinham conhecimento a respeito da profecia. Se eles tinham conhecimento da profecia, e eles tinham, por que razão apenas os magos que vieram do Oriente é que se posicionaram? Você consegue entender isso? Os sacerdotes, os escribas sabiam da profecia, eles sabiam que em Belém nasceria o Messias, eles sabiam disso. E por que eles não estavam assim como os magos, seguindo a estrela para ir adorar o Messias? Tem muita gente na casa do Senhor que conhece as Escrituras, mas não se submete a elas.
Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, e às vezes se torna até difícil pregar para ele, porque ele fala assim: pastor, eu sei. Não, eu sei, eu já fui obreiro. Não, eu sei. Ele conhece as Escrituras, mas ele não vive a palavra. Isso dói na minha alma e me aflige, porque eu não estou falando do povão. Não estou falando do povão. Eu estou falando dos obreiros. Porque Herodes reúne, não é o povão. Herodes reúne os sacerdotes. Está falando comigo essa palavra. Está falando com os nossos pastores, com os nossos presbíteros. Está falando com os nossos evangelistas. Ele reuniu todos e falou: e aí, vai nascer aonde o Messias? Ele vai nascer em Belém. Se eu fosse Herodes, eu teria perguntado: ué, e por que vocês estão fazendo a parada aqui? Por que vocês não estão procurando a estrela? Por que vocês não foram seguir a estrela? Se vocês conhecem a palavra, por que não estão praticando a palavra? Se conhece o que a Bíblia diz, por que é que nós não estamos cumprindo o que a Bíblia diz? Sabe, irmãos, isso me afligiu muito essa semana quando eu estava lendo esse texto, porque Deus falou comigo e o cajado quebrou nas minhas costas, porque se me colocou para refletir, me colocou para pensar, e me trouxe um temor tão grande, irmãos, tão grande, quando eu li esse texto, porque cabe a mim fazer exatamente o que os magos fizeram, fazer com que as pessoas encontrem Jesus na manjedoura. Mas muitas das vezes nós estamos fechados nos nossos guetos, discutindo teologia, discutindo se anjo tem sexo ou se anjo não tem sexo, discutindo política, discutindo tanta coisa, menos o que a palavra manda a gente fazer. Sabe, irmãos, isso me preocupa muito. Me preocupa muito, porque o povo tinha, naquela época, o povo estava vivendo a sua vida como nós estamos vivendo a nossa hoje, casando e dando-se em casamento, vivendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo, mas está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu já posso ver todos os sinais acontecendo, mostrando que o Messias está vindo buscar a sua igreja. E tem muita gente discutindo um monte de coisas, menos seguindo a estrela para não ficar para trás. João capítulo 5, versículo 39 e versículo 40, Jesus vai dizer para os judeus: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas dão vida eterna. Mas elas falam de mim, disse Jesus, e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Não adianta, irmãos, eu ter a Bíblia como um amuleto. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto na tua casa, na tua cabeceira, em cima do painel do carro, achando que o diabo vai chegar lá e a Bíblia está aberta. Isso é filme que você viu aí do vampiro, que o vampiro, quando chega na casa, se ele vê um dente de alho, se ele vê lá um crucifixo, o Drácula, ele vai embora. Você lembra de Jesus discutindo com o diabo no deserto? O que o diabo falou para Jesus? Está escrito. Jesus falou: também está escrito. Você consegue entender a urgência de nós entendermos e compreendermos o que a Bíblia diz? Deixa eu dizer uma coisa para você: eu creio em profecia. Eu creio, eu sei que Deus usa homens e mulheres para pregar e para trazer uma palavra revelada, uma profecia. Eu creio nisso. Mas você sabe também, quanto eu vou ser estudioso, você sabe que existem 3 possibilidades. A profecia, ela pode ser da carne. Eu posso, porque conheço de repente o pastor Josué, movido pela emoção e pelo desejo de que ele seja próspero,
liberar uma palavra para ele. Olha, vaso. Não houve malícia no meu coração, não houve maldade no meu coração, é apenas um desejo, mas não foi Deus que me usou para falar para ele. Então existem profecias que são da carne, enchem o coração dele de esperança, e essas palavras não vão se cumprir porque elas são da carne. Existe a profecia que é Deus trazendo uma revelação, e eu creio nela, mas o diabo também usa, e eu já vi coisas que o tempo não dá para contar, de assustar, de deixar careca com o cabelo arrepiado. Eu já vi coisas que você não imagina. Então essas profecias, elas podem falhar, mas essa aqui jamais. Essa aqui jamais. Quantas vezes Deus falou comigo? Deus tem falado comigo através da palavra dele. Às vezes é um texto que eu leio e meu coração se enche de esperança, e eu tomo aquela palavra para mim, falo: Senhor, eu sei que é uma direção do Senhor para a minha vida, e eu vejo se cumprindo na minha vida exatamente o que o Senhor falou. Eu não sei, irmãos, eu estou ficando velho, estou ficando antiquado, mas, irmãos, eu fico me perguntando o que faz uma pessoa esquecer a Bíblia na igreja e não voltar nem para procurar a Bíblia. Esqueceu no domingo, aí ele fala: não, no próximo eu vou na igreja, aí domingo que vem eu pego. Domingo que vem eu pego. Significa dizer que ele passou a semana todinha sem ler a Bíblia. Isso quando ele sabe onde ele perdeu. Pastor, eu não lembro onde eu perdi, eu não sei, pastor, onde foi que eu perdi a Bíblia. Quando foi isso? Tem uns 6 meses já, pastor. Mas é verdade, irmãos. Pastor, eu não comprei outra porque a Bíblia está tão caro, então deveria cuidar melhor da sua. Eu já achei tanta Bíblia, irmãos, que não tem nem nome. Eu quase tomei posse, uso capião, eu quase tomei posse dela. Eu procurei, achei uma Bíblia, não tem nome de ninguém. Folheei de uma parte a outra, não vi nome. Eu falei: Jesus, eu gosto tanto de Bíblia. Se eu começar a colocar as Bíblias para vender, que a gente tem achado aqui na igreja, a gente reforma a igreja todinha. Exagero também. Exagero do pastor, né? Meu Deus do céu. Versículo 7 e 8 diz assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai para que eu vá e o adore. Que hipocrisia, né? Que bicho mentiroso esse tal de Herodes. O propósito dele era um propósito perverso, porque ele queria saber onde Jesus estava para mandar matar o menino Jesus. Mas eu fico pensando aqui, vou dar para Herodes um crédito de confiança. Vou ser bem ingênuo. Se Herodes sabe que o menino, que o Messias, o Salvador do mundo, nasceu e tem os magos indo para lá, a primeira coisa que eu faria é: vou junto. Jesus? Não, é agora. Saber que nasceu o Messias, o Salvador, o que vai perdoar todos os meus pecados, que vai garantir a minha entrada no céu, nasceu. Estou indo com vocês. Não, mas tem uma cerimônia cancela. Tem um casamento, adia o casamento. Eu quero agora encontrar o Messias que acabou de nascer. Mas Herodes, ele não faz isso. Olha que coisa interessante. Herodes deixou a oportunidade de conhecer Jesus e adorá-lo passar, e ele nunca mais teve essa oportunidade. Herodes perdeu a oportunidade de ir adorar Jesus, e nunca mais ele teve essa oportunidade. Aí eu lembrei de um texto em Atos capítulo 24, versículo 25, que quando Paulo começou a falar sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, o governador Félix disse a Paulo que o ouviria numa outra oportunidade. Paulo começou a pregar para o governador, para Félix, e Félix falou assim: ô Paulo, para aí, eu vou fazer o seguinte, me dá um tempinho, quando eu tiver uma outra oportunidade, eu torno a te chamar. O problema
é que Félix nunca mais teve aquela oportunidade. Eu já contei isso aqui, mas o texto ele me favorece para dizer mais uma vez esse testemunho aqui. Alguns anos atrás, o pastor Satiro esteve aqui comigo. Ele mora na Colômbia, estivemos almoçando juntos. E ele me contou uma história muito interessante. Ele falou que quando ele foi separado para ir ser missionário na Colômbia, a igreja fez um culto de despedida para ele. Não era a igreja que estava mandando ele como missionário para a Colômbia, não. Deus tinha falado com ele e ele falou: eu vou com a minha esposa. E a esposa entendeu o que Deus estava falando e os dois iam para a Colômbia. Apenas o pastor queria fazer um culto de despedida para eles. E aí o pastor falou: irmãos, como eles estão indo por conta própria, quem sentiu no coração de ofertar na vida desse casal de missionários, fique à vontade. Você pode ofertar na vida deles. O culto acabou. E logo depois eles foram para a Colômbia. Os anos se passaram. Um dia o pastor Satiro estava pregando em São Paulo, numa igreja. E quando acabou o culto, o pastor levou ele para o gabinete. E aí chegou um assistente e falou: pastor, tem um rapaz aí fora, tem um homem aí fora querendo falar com o pastor Satiro. Ele está chorando lá fora, está bem angustiado e quer falar com o pastor, está insistindo. Falei que o pastor está cansado, mas ele insiste em falar. Aí o pastor Satiro virou e falou: não, pode deixar ele entrar. Quero ver o que ele quer. Esse rapaz entrou e ele chorava copiosamente. E ele falou: pastor Satiro, naquele dia, há muitos anos atrás, quando o senhor esteve no culto de despedida, indo para a Colômbia, eu estava naquele culto. Eu era um empresário muito bem sucedido. Eu tinha muito dinheiro, pastor. Na época ele tinha cerca de 7 mil reais, naquela época, há muito tempo atrás, em casa guardado. E no meio do culto, daquela hora, daquela palavra, Deus falou para ele: pega o dinheiro e dá para o missionário. E pastor, naquela hora meu coração fechou, porque eu pensei: missionário é coisa nenhuma, ele vai para a Disney gastar isso lá, ele vai trocar o carro dele, ele vai fazer uma passagem, ele vai dar uma passeada por aí, não vou dar não. E aí pastor, eu não dei o dinheiro, meu coração queimou. Quando o culto acabou, cheguei em casa, eu me arrependi, e eu queria lhe dar, mas eu não conseguia mais achar o senhor, e os anos se passaram, e pastor, eu nunca mais tive paz no meu coração, porque depois daquele episódio, pastor, a minha empresa começou a ir a bancarrotas, a minha empresa começou a ir mal, e eu ficava angustiado. Depois de muitos anos eu vi o senhor vindo no Brasil, eu comecei a ir atrás do senhor, mas todas as vezes que eu chegava na igreja, o senhor saía por outra porta, eu não conseguia falar com o senhor. Mas hoje, graças a Deus, pastor, eu estou aqui, inclusive eu estou com dinheiro para te entregar. Eu quero te entregar o dinheiro aqui hoje. O pastor Satiro falou para mim, eu não ouvi isso de outra pessoa, eu ouvi do próprio pastor Satiro. Ele falou que Deus falou assim para ele: diga para ele, agora é tarde. E o pastor Satiro falou para o rapaz: olha, Deus manda te dizer que agora é tarde. O rapaz botou a mão na cabeça, ficou desesperado e começou a chorar. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei: eu não preciso mais do teu dinheiro. Ele seria bênção na minha vida naquele tempo lá atrás. Foi para aquele momento que Deus te tocou. Você teria sido bênção na minha vida se você tivesse feito isso naquela época. Agora não precisa. Agora a igreja cresceu. Se eu quiser viajar para qualquer lugar do mundo, a igreja tem uma agência de viagem, que a igreja paga as minhas viagens. Eu tenho ternos, eu tenho carros, eu não preciso de dinheiro. Faz assim, pega esse dinheiro e coloca aqui na salva da igreja, abençoa essa igreja aqui. O pastor está precisando, a igreja precisa, dá para o pastor. Não, pastor, tem que ser para o senhor, tem que ser para o senhor. Para mim não. Eu não quero. Eu não posso receber esse dinheiro. E angustiado, o pastor disse, falou: eu nunca me vi numa situação daquela. Eu falei: Senhor, como é que eu vou deixar esse rapaz sair assim? É capaz de ele fazer uma loucura, porque o cara estava fora de si. Então o Satiro virou para ele e falou assim: olha para mim, da próxima vez que Deus te falar alguma coisa, tenha pressa para cumprir o que Deus falou com você. Eu quero que você entenda, porque esse é o desespero que eu trago para a minha vida hoje, é entender que quando Deus fala comigo e quando Deus falar com você, não faça corpo mole, não deixe para depois,
faça rápido, porque você não sabe quanto tempo essa estrela vai ficar brilhando no céu. Você entendeu isso? Diga amém. O versículo 9 e 10 diz assim: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muito júbilo. Escuta isso aqui, porque essa semana, irmãos, isso mexeu tanto comigo. Se tem uma coisa que me fascina, se tem algo que me faz tirar sorriso do meu rosto, que me faz dar glória a Deus sozinho, vibrar, é quando eu encontro essas pérolas dentro da Bíblia. No sonho de José, os seus irmãos eram as estrelas. No cântico de Débora, as estrelas lutavam. Para Jó, as estrelas simplesmente cantam. Paulo diz que uma estrela não é igual a outra, elas têm brilhos diferentes. O salmista diz que Deus chama todas as estrelas do universo pelos seus nomes. Mas o maior propósito daquela estrela não foi lutar, não foi cantar ou iluminar os céus, foi guiar aqueles homens até Jesus. Sabe, irmão, você pode falar: pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei fazer, pastor, mas você pode brilhar e levar as pessoas até Jesus. Você pode conduzir as pessoas até Jesus, porque esta estrela aqui, ela não fez nada, ela não cantou. Essa estrela aqui, ela não cantou, como diz o salmista Davi. Essa estrela aqui, como disse Débora, essa estrela não lutou. Essa estrela, a única coisa que ela fez foi apontar Jesus. A única coisa que você precisa fazer, meu irmão e minha irmã, é apontar Jesus. É dizer: o Messias está ali, o Messias está ali, o Messias está ali. Ou melhor, você pode dizer: o Messias está aqui, o Messias está aqui, o Messias está aqui. Venha ver o Messias, porque ele está na minha vida. A estrela, a única coisa que ela fez foi apontar as estrelas. Talvez você fale: pastor, mas eu ainda não sei brilhar, pastor. Eu, quando era criança, eu tinha um hábito, eu gostava muito de caçar vagalume. Pobre de uma ré descia, a gente tinha que inventar. Não tinha outra coisa, irmão, não tinha brinquedo. Então eu pegava um vidro de maionese, e quando anoitecia eu ia caçar os vagalumes. Talvez você não seja uma estrela ainda, mas bem que você podia ser um vagalume, né? Faz um estágio de vagalume, vai pelo menos mostrando, né? Você apagou um pouquinho, mas você acendeu de novo. Apagou, mas acendeu de novo. Vai mostrando onde é que está Jesus, meu irmão. E quem sabe nessa que acende e apaga, de repente você não se transforma numa estrela. Você não se transforma numa estrela e Deus te coloca lá em cima para brilhar sempre e eternamente. Aleluia. Porque quando essa estrela cumpre o seu propósito, a alegria, a euforia toma conta daqueles homens. Não é o que acontece? Quando a estrela para em cima da casa, que aqueles homens chegam lá, os homens são tomados por uma alegria enorme. Você precisa ser uma estrela na vida de alguém. Diga: em 2022, eu serei uma estrela na vida de alguém. Que as pessoas encontrem Jesus por ver a tua estrela brilhar. Que as pessoas olhem para você e tenham o desejo de conhecer quem é Jesus. Que o teu comportamento, que as tuas atitudes, que o teu caráter aponte para Jesus. E faça com que as pessoas tenham um desejo ardente de conhecer quem é esse Jesus que mudou a tua história. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim: portanto,
enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Lucas capítulo 21:12 diz: mas antes de tudo, prenderão e perseguirão vocês, então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunhos. O que Deus vai promover na tua vida, meu irmão, é para que você dê testemunho do amor e da misericórdia do Senhor Jesus. Esses dias, foi domingo, eu acho, aquele casal que no domingo à noite aceitou Jesus. Quando acabou o culto, ele falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eles já estão vindo aqui alguns meses na igreja. E ele falou para mim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: fala, varão. Ele está aí? Falou comigo no final do culto, está aqui? Ele falou: pastor, eu trabalho na área de seguro, na área da saúde, e nós tivemos muitos sinistros esse ano, em 2021. Muito sinistro. E eu cheguei para o meu diretor e falei para ele: olha, a coisa está feia, nós precisamos aqui fazer alguma coisa. Ele falou: o que você quer fazer? Ah, pastor, orar, trazer alguém aqui para orar aqui nessa empresa. E o diretor da empresa falou assim: está autorizado, pode trazer. Pode trazer. Falei: amado, marca a data que eu vou lá orar. Você percebe? Surgiu uma oportunidade dele falar para o chefe dele que Deus pode mudar a história, não apenas da vida, mas a história de todos eles. Ele podia simplesmente ter se calado. Irmãos, isso mexe muito comigo, porque você pega crentes antigos, crentes velhos na igreja, que não querem fazer, e gente nova se entregando e vencendo a vergonha para cumprir o ídolo do Senhor. Fique tranquilo, meu irmão, porque se você não quiser fazer, Deus vai levantar outros para fazer isso. Agora não pense você que não haverá cobrança do Senhor em relação a você, porque todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor nosso Deus para prestar contas a Ele de tudo que nós fizemos ou daquilo que nós deixamos de fazer. Mas eu quero terminar esta noite pensando com você num texto do versículo 11, que diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então esses magos, eles tinham dinheiro, eles eram ricos, eles eram prósperos, saíram do Oriente procurando, se guiando por uma estrela. Vão ter que ter recursos para bancar a viagem na ida e na volta. Não sabem quanto tempo dura essa viagem, então eles têm que levar muito recurso. Então eles têm recursos. Quando eles chegam na casa, eles vão encontrar uma casa humilde, uma casa pobre, porque José não era um empresário. Apesar de trabalhar com carpintaria, eles estavam o tempo todo, tinham acabado de chegar na cidade. O texto diz que quando chegaram, tiveram que colocar Jesus numa manjedoura, porque não tinham nem recurso, e não tinha estalagem aberta para isso. Esses magos, eles poderiam, se fosse hoje, eles olhariam e falariam assim: e muito pobre essa casa, né? Não tem nem muro. Não, não deve ser aqui não. O Messias, o rei do universo, o que criou todas as coisas, nessa choupanazinha, nessa casinha aí, não, eu não vou entrar aí não. Não é aí não. Essas estrelas que errou o caminho. O orgulho deixou Herodes de fora. O orgulho deixou os sacerdotes de fora.
O orgulho deixou os escribas de fora, mas aqueles magos entraram na casa e adoraram ao Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 28, Jesus nos conta a parábola do filho pródigo e diz: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Quando o filho mais velho, o primogênito, chegou na casa, que ele viu aquela festa, ele viu churrasco, viu fumaça, o cheiro de carne queimando na churrasqueira, um churrasco para dar inveja a qualquer gaúcho. Escutou? É o ministério de louvor da Palhoça que está cantando. Eu já ouvi. Essa voz aí eu conheço. Essa voz eu conheço. Mas ele falou: eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Tinha festa acontecendo. Tinha churrasco lá dentro. Era uma noite de reconciliação. O filho que estava morto voltou para o pai. Todo mundo estava comemorando. Todo mundo estava celebrando. O lugar estava carregado de emoções, da alegria do reencontro, do pedido do perdão, da restituição da honra, da autoridade, da manifestação da graça. Tudo isso acontecendo no único momento, no único lugar. O pai dando uma roupa nova para o filho. Agora o pai dando sandálias novas para o filho. E o pai dando um anel para o filho, dizendo: eu te restituo a autoridade que um dia você abriu mão. Tudo isso está acontecendo no mesmo lugar, mas do lado de fora tem um filho não querendo participar da festa, porque o orgulho nos deixa do lado de fora da festa. Sabe, meu irmão, tem muita gente que não está vivendo o melhor de Deus, porque o orgulho está mantendo eles fora do lugar da festa. Aliás, o banquete da graça estava preparado. Havia comida em abundância. Músicas, danças, cores e canções. A mais pura e verdadeira alegria, justificada e contagiante. Mas o orgulho estava roubando isso do filho primogênito. Agora, Herodes, os sacerdotes e os escribas ficaram fora dessa festa. Sabe por quê? Porque o orgulho nos impede de entrar e adorar ao Senhor Jesus. O orgulho nos impede de nos prostrar e adorar ao Senhor. O orgulho nos impede de dar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Não alimente o orgulho, porque ele vai crescer e vai devorar todas as suas oportunidades. Tem muita gente, mas é muita gente, que não consegue romper na vida, que não consegue viver a festa, por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Falei de manhã, vou repetir aqui, eu sei que está gravando, mas eu preciso falar isso.